Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a todos vocês por suas presenças. Vamos iniciar hoje nosso estudo, né, dessa sexta-feira. É, eu normalmente faço aqueles cursos de budismo básico, né? Então comecei a fazer eles, se não me engano, em 2017 ou 2018. Uma época tinha duas turmas por semestre, mas eu achava que a explicação ficava muito rápida. Depois eu fiz uma turma por ano, né? Mas o fato é que já são foram 7 anos, né, a fio, praticamente aí ministrando sempre as mesmas aulas, né? Então, na última vez que nós fizemos o curso, eu gravei todas elas e, assim, a ideia é deixar esse, esse curso todo disponível aí para as pessoas que quiserem uma introdução à nossa sanga, né? Enfim, né, um conteúdo mais abrangente a respeito dos ensinamentos do budismo Nichiren. E nós partirmos para outros estudos, né? Aproveitar o tempo que nós temos de disponibilidade para falar ao vivo, né? Para a gente estudar mais coisas, né? Então, eu tenho uma série de livros que eu gosto, né? Inclusive, teve uma vez que nós fizemos um estudo semelhante com o que eu quero fazer agora, a respeito do livro Dois Budas Sentados Lado a Lado, né? Que foi escrito pela doutora Jacqueline Stone e o Dr. Donald Lopes, né? Esse livro ele tá lá no nosso Drive, traduzido para o português, uma tradução não oficial. E na época não tinha IA ainda, então eu mesmo fiz ali na unha, né, como a gente fala. Então não tá muito boa, mas é possível você ler e entender, né? Não tem nenhum entrave muito grande assim, além dos meus erros de português, né? Mas o livro que eu gostaria de estudar com vocês agora também foi escrito pelo Dr. Donald Lopes, né? Que é esse livro aqui. Ele não aparece ali, não está aparecendo. Como é que eu faço para aparecer? Deixa eu desligar esse fundo aqui. Ah, tá, enfim, aqui, né? Ele é um livro que ele não é tão grande, tá? Mas é um livro muitíssimo interessante, muito rico. E que não existe nada semelhante a ele traduzido para o português, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. A gente fez uma tradução, né, de um PDF que foi disponibilizado no grupo do livro inteiro para o português usando inteligência artificial. Então, a gente sabe que deve ter alguns problemas, mas vamos, né, lendo juntos e vendo onde estão esses problemas, corrigindo, anotando e principalmente aprendendo, né? Antes da gente começar, eu queria fazer uma introdução, né, a respeito de quem é esse escritor, né? É, Donald Lopes, ele é, ele é um professor norte-americano de budismo, né? Mas ele é um professor acadêmico, né? Ele não é um professor monge, né? Ou ligado, vinculado oficialmente a alguma tradição específica, né? Ele dá aula na Universidade de Michigan e ele dá, né, a cadeira dele é sobre estudos budistas e tibetanos, né? Então, ele é um dos principais especialistas em budismo tibetano no Ocidente, né? E também ele fala bastante a respeito da história intelectual do budismo e a recepção do budismo no Ocidente, né? Então, os trabalhos dele, né, investigam tanto os textos clássicos do budismo, quanto a forma como esses textos foram interpretados, traduzidos e também reconstruídos, né, pelo nosso contexto moderno. Então, como eu falei, ele já escreveu, né, junto com a doutora Jacqueline Stone, que é uma especialista em budismo Nichiren, da Universidade de Princeton, se eu não me engano, ele escreveu o livro Dois Budas Sentados Lado a Lado. E esse aqui, então, o Sutra do Lotus, uma biografia, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, onde eu tenho o texto aberto.
Espero que, acho que vocês já estão conseguindo ver, né? Vou deixar aqui uma visualização bem grande para a gente conseguir ler melhor, todos juntos. Então, assim, como é que vai funcionar? Eu vou lendo, né? E vocês vão lendo junto comigo aí, né? E eu vou, na medida do possível, né? E do que eu conseguir também fazer alguns comentários, conforme a gente for fazendo essa leitura do texto. E depois a gente abre um espaço aí para um diálogo, para uma conversa, né? Para a gente trocar ideias a respeito do que nós lemos, tá bom? Então, a gente está na página 10 do PDF, a introdução ao livro, tá? Então, vamos iniciar. Mas antes de nós começarmos oficialmente, então, vamos recitar o Daimoku 3 vezes para a gente abrir nossa sessão de estudos. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Bom, vamos iniciar então. Introdução. Deve ter sido na primavera de 1972. Eu estava no meu segundo ano na University of Virginia. Um amigo me contou que seu colega de quarto havia convidado um professor budista para vir de Richmond para proferir uma palestra em seu apartamento na cidade. Decidi acompanhá-lo. Uma coisa dessa tradução pelo IA, né, pela inteligência artificial, é que as divisões aqui das palavras ficam bem esquisitas, né? Então, às vezes, pode dificultar um pouquinho a leitura, mas, né, sabendo disso, a gente consegue já se preparar, né? Então, vamos lá. Eu não sabia nada sobre budismo. Naquela época, eu cursava uma disciplina sobre hinduísmo e compreendia que o budismo era, de certa forma, semelhante ao hinduísmo. Naquela época, as pessoas ainda utilizavam expressões como filosofia oriental e misticismo oriental para englobar as diversas tradições religiosas da Ásia em uma única categoria. Quando cheguei ao apartamento do meu amigo naquela noite, surpreendi-me ao constatar que o professor budista era um homem branco, distintamente desprovido de modernidade. Ele se assemelhava a Matt Foley, o palestrante motivacional interpretado por Chris Farley no Saturday Night Live. Ele trajava um paletó sport xadrez, camisa branca e gravata estreita. Usava óculos e possuía cabelo curto, ralo, penteado para trás com pomada. Ele era relativamente alto, corpulento, provavelmente com um pouco mais de 50 anos. Uma mulher japonesa baixa estava com ele. Aparentemente, sua esposa, né? Cortou ali. Ele fez uma breve fala que não consigo recordar. Notei que no canto da sala havia um armário de madeira sobre uma mesa de centro. Tinha cerca de 2 pés de altura. Ele abriu duas pequenas portas e havia uma pequena estátua do Buda no interior. Para minha surpresa, o homem se ajoelhou, juntou as palmas das mãos e começou a entoar algo. Todos deveríamos entoar junto com ele. Eu não sabia o que aquilo significava ou sequer que língua era. Mais tarde, chás e biscoitos foram servidos. Um rapaz se aproximou de mim. Ele provavelmente tinha por volta de 25 anos. Alguém que havia vindo de Richmond. Estava vestido com o uniforme padrão da época, uma camisa de trabalho azul e calça jeans boca de sino. Ele começou a me contar sobre as maravilhas da entoação. Ele disse: Eu estava andando pela rua outro dia, entoando para mim mesmo. Por acaso, olhei para baixo na calçada e, não sei se você está ligado nisso, cara, encontrei uma onça de haxixe. Somente anos depois descobri que o capítulo 5 do Sutra do Lótus é chamado de ervas medicinais. O homem branco de paletó esportivo foi o primeiro budista que conheci. Acho que esperava algo mais exótico,
talvez cabeça raspada e longas vestes. Eu não sabia que um budista poderia se parecer com o Willy Loman, carregando em suas maletas um gabinete com o Buda dentro. Agora sei que as palavras incompreensíveis que ele estava entoando eram Namu Myoho Renge Kyo, em japonês, homenagem ao Sutra do Lótus. Milhões de americanos ouviram Tina Turner entoar a frase no Larry King Live em 21 de fevereiro de 1997. Este é o segundo livro que escrevi para a série Lives of Great Religious Books de Princeton. O primeiro era sobre o livro tibetano dos mortos. Apesar de sua grande fama, inquietou-me o pensamento de que seria o único texto budista representado na série. O livro tibetano dos mortos, pelo menos a famosa versão publicada em 1927, é algo como uma farsa. Trata-se de uma tradução parcial de uma obra tibetana relativamente obscura, supostamente enterrada no Tibete no século VIII e desenterrada no século XIV. Com essa tradução soterrada sob toda sorte de introduções, notas e apêndices estranhos de um teosofista americano chamado Walter Evans Wentz, que a nomeou o livro tibetano dos mortos. Em tibetano é chamado de algo completamente diferente, porque, de alguma forma, o fez lembrar o livro egípcio dos mortos. Para a prestigiosa série de Princeton, considerei que algo mais autenticamente budista era necessário e, portanto, concordei em escrever um livro sobre o livro dos mortos, se pudesse escolher outro texto budista sobre o qual escrever também. A editora concordou, desde que o texto fosse suficientemente famoso. O que escolher? O budismo possui uma vasta literatura canônica, mas não tem um único texto emblemático, nenhum Dao De Jing, nenhum Analetos de Confúcio, nenhum Bhagavad Gita. E como estes se tornaram textos emblemáticos é algo explorado nos volumes dedicados a eles na série de Princeton. Além do trabalho excêntrico de Evans Wentz, apenas 3 textos budistas são conhecidos por títulos em inglês e em português também: o Sutra do Coração, o Sutra do Diamante e o Sutra do Lótus. O primeiro tem uma página de extensão e é certamente rico em significado, mas eu já havia escrito 2 livros sobre ele. O Sutra do Diamante é notoriamente difícil de comentar, porque é, de muitas maneiras, uma crítica da fala, como observou um estudioso quando o interlocutor do Buda, Subhuti, derrama lágrimas de alegria diante das palavras do Buda. O leitor moderno derrama lágrimas de desespero, tentando entender o que o Buda quer dizer. Os livros da série de Princeton destinam-se a ser histórias de recepção de textos clássicos, relatos de suas vidas e pós-vidas. Dessa perspectiva, o Sutra do Lótus parecia a escolha óbvia, composto na Índia, seguindo seu caminho para a China e depois para o Japão, sua influência e importância crescendo ao longo do percurso. O primeiro sutra budista a ser traduzido do sânscrito para uma língua europeia, francês, em 1844. Foi o primeiro sutra budista a aparecer em uma publicação americana, em Boston, também em 1844, onde lemos: o livro do qual os seguintes extratos foram retirados é um dos mais venerados por todas as nações que adoram Buda, e mostra muito claramente o método seguido pelo sábio que leva este nome. De muitas maneiras, é muito mais acessível do que o coração ou o diamante. Seu conteúdo filosófico é pequeno em comparação com esses 2 sutras da perfeição da sabedoria, e ao contrário deles, está repleto de parábolas. Ao refletir sobre minha insistência em que Princeton incluísse um texto budista autêntico em sua série, percebo agora que escolhi um texto obcecado pela questão da autenticidade, sobretudo a questão de sua própria autenticidade. Consideremos seu título. O título em sânscrito é Sadharma Pundarika Sutra, literalmente, o discurso sobre o lótus branco da verdadeira doutrina. Trata-se de um título carregado. A palavra mais comum para lótus em sânscrito, Padma, aparece em muitos títulos e nomes budistas. Aqui, contudo,
Temos o lótus branco, o pundarika, o melhor dos lótus, e um símbolo de pureza particular na literatura indiana. O termo Dharma, notoriamente difícil de traduzir, mas frequentemente significando os ensinamentos do Buda, está entre os mais onipresentes na literatura budista. Aqui, no entanto, temos Sadharma, a verdadeira doutrina. Devido ao fato de o termo Dharma ser compartilhado com outras religiões indianas, especialmente o hinduísmo, os budistas, às vezes, utilizavam o termo Sadharma para distinguir seu Dharma, o verdadeiro Dharma, do Dharma das escolas indianas não budistas. Aqui, contudo, como veremos, o termo Sadharma parece ser utilizado para distinguir o Sutra do Lótus de todos os demais ensinamentos anteriores do Buda. Por fim, trata-se de um sutra. O termo sutra significa literalmente fio em sânscrito. Por extensão, designa um aforismo ou regra e as obras nas quais esses aforismos são compilados, frequentemente atribuídas a um fundador específico de uma tradição. Assim, no budismo, os sutras são os discursos do Buda, frequentemente muito mais extensos que aforismos. Contudo, sabemos que nada do que Buda ensinou foi registrado por escrito até cerca de 4 séculos após sua morte, tornando difícil saber o que constitui um sutra autêntico. A tradição primitiva considerava como a autêntica palavra do Buda aqueles discursos recitados pelo assistente do Buda, Ananda, no concílio convocado logo após a morte do Buda. Porém, os primeiros relatos desse evento, que é provavelmente mitológico, não fornecem uma lista de títulos. Nos primeiros séculos após o falecimento do Buda, várias escolas budistas surgiram, com cânones sobrepostos, mas não idênticos. Cerca de 4 séculos após a morte do Buda, um novo gênero de textos, escritos em vez de apenas recitados, começou a aparecer na Índia. Um corpus que viria a ser chamado de Sutras Mahayana, os discursos do grande veículo. Obras que ofereciam uma reinterpretação por vezes radical da budeidade e de quem seguirá o caminho para a sua realização. A autenticidade dessas obras, como a palavra do Buda foi rejeitada por muitas escolas budistas na Índia antiga, o que lhes valeu a autenticidade dessas obras como. Desculpa, vou ler de novo. A autenticidade dessas obras com a palavra do Buda foi rejeitada por muitas escolas budistas na Índia antiga, o que lhes valeu o epíteto pejorativo Hinayana, ou veículo inferior, por parte dos proponentes do Mahayana. Estudiosos modernos concordam que, embora os Sutras Mahayana se apresentem como palavras do Buda, foram compostos muito tempo após sua morte. Ainda assim, em razão de o corpus Mahayana ser tão amplo e tão influente, especialmente na China, Coreia, Japão e Tibete, os estudiosos não chamam esses textos de apócrifos, reservando esse termo para obras ainda mais distantes do Buda, obras compostas além das fronteiras da Índia que se apresentam como obras indianas. O Sutra do Lótus é um desses textos Mahayana, denominando-se um sutra, isto é, um discurso do Buda Shakyamuni, e dedicando muitas de suas páginas à tentativa para convencer o leitor disso, prometendo toda sorte de recompensas munificentes àqueles que creem e ameaçando toda sorte de misérias àqueles que não creem. Mas muitos sutras Mahayana fazem isso. Gerações de leitores do Sutra do Lótus, especialmente no Ocidente, têm se queixado do incessante autoelogio do Sutra do Lótus, a tal ponto que isso suscita a questão de se o Sutra do Lótus é tão famoso porque se autopromove tão bem, de que é uma obra porque de que é uma grande obra porque continua afirmando o selo. Contudo, muitos sutras Mahayana se autoelogiam e se exaltam os benefícios da devoção a eles, e ainda assim, nenhum alcançou a fama duradoura do Sutra do Lótus. Por que o Sutra do Lótus é tão famoso? Esta é uma das questões que precisaremos ponderar. Trata-se claramente de uma obra de alta qualidade literária. Seus autores são desconhecidos, mas provavelmente eram monges budistas altamente instruídos, plenamente familiarizados com as doutrinas e tropos do budismo,
tal como existia na Índia naquela época. Isso certamente faz parte de seu apelo. Além disso, o Sutra do Lótus possui, senão um enredo, um movimento dramático proporcionado em parte por suas inúmeras parábolas, mas também pelas cenas dramáticas que ocorrem no texto, entre as mais poderosas de toda a literatura budista. Ao mesmo tempo, o Sutra do Lótus parece um texto perfeito para uma história de recepção, pois é obcecado por sua própria recepção. É como um livro que responde a seus críticos dentro de suas próprias páginas, não apenas respondendo às suas queixas, mas condenando-os ao inferno por reclamarem. Busca proclamar uma verdade atemporal. Contudo, é um texto historicamente autoconsciente que implica a si mesmo na história. Essa característica notável teria suas próprias implicações para a história do Sutra do Lótus em si, especialmente no Japão. Assim, devemos perguntar: pode uma única obra ser simultaneamente uma obra-prima literária e um tratado polêmico? Não desejando um texto que alega ser desenterrado, escolhi um texto repleto de rachaduras e fissuras, como se a terra tivesse sido rasgada por um pagode gigante irrompendo debaixo do solo, como se a terra tivesse sido rachada por milhares de príncipes escavando a saída de seu reino subterrâneo. Como todos os sutras budistas, entretanto, o Sutra do Lótus é importante não apenas pelo que diz, mas pelo que faz e pelo que pode ser feito com ele. De muitas maneiras, o Sutra do Lótus foi influente, não tanto por seu significado semântico, que para muitos permanece elusivo. Comentadores tradicionais têm sido rápidos em citar a declaração do Buda no início de seu discurso de que eu já alcancei o Dharma profundo e sutil, que é incorruptível. Apenas eu e os Budas das 10 direções sabem disso. Devemos, portanto, também considerar o uso ritual do Sutra do Lótus, por falta de termo melhor. Novamente, muitos destes são prescritos pelo próprio Sutra, que repetidamente lista 5 atos piedosos: preservar, também traduzido como guardar e manter, ler, recitar, explicar e copiar. Com isso em mente, neste livro procurarei explicar o Sutra do Lótus, uma obra que parecia de algum modo consciente de seu próprio futuro, em estados por nascer e sotaques ainda desconhecidos. Contudo, essa explicação deve ser diferente daquilo que os autores do Sutra pretendiam com esse termo. Minha explicação, por exemplo, incluirá o consenso acadêmico de que o autor do Sutra não foi o Buda nem seu assistente Ananda, de que o Sutra do Lótus foi de fato composto muito tempo depois da morte do Buda. Do ponto de vista da tradição, tal posição é considerada herética, constituindo um caso de calúnia ao Dharma. Uma das violações dos votos de Bodhisattva é negar que o Mahayana seja a palavra do Buda. A cada outono, nos últimos 20 anos, tenho ministrado um curso na Universidade de Michigan, denominado Introdução ao Budismo. Trata-se de um curso expositivo de grande porte, com cerca de 400 alunos nos últimos anos, o que é conhecido no meio acadêmico como um curso de microfone de lapela. Um dos livros obrigatórios do curso é o Sutra do Lótus. Os alunos leram o Sutra inteiro. Minhas aulas sobre o Sutra do Lótus marcam o início da segunda metade do curso, após o exame parcial. Antes disso, ministrei aulas de 90 minutos com os seguintes títulos: Por que estamos aqui? O universo budista, a vida do Buda, as quatro verdades, a ordem, Nirvana, a veneração do Buda, mulheres e o Dharma, prática leiga e meditação. Muitos alunos não se sentem confortáveis fazendo perguntas em um curso de aulas expositivas numerosas e, por isso, durante muitos anos, têm usado uma ferramenta pedagógica lamentavelmente rudimentar que Jonathan Z. Smith me apresentou, o cartão de fichário 3x5. Ao final de cada aula, os alunos pegam um cartão e respondem a duas perguntas. 1. Qual foi a coisa mais interessante que você aprendeu hoje? 2. Que pergunta você gostaria de fazer? Eles colocam seus nomes no cartão, o qual utilizo para fazer a chamada. Leio os cartões após a aula, verificando a primeira questão para assegurar-me de que aquilo que aprenderam foi algo que eu de fato disse. Também leio suas questões
e seleciono cerca de 10 delas, as quais respondo no início da aula seguinte, como uma forma de proporcionar uma transição de uma aula para a próxima. As aulas sobre o Sutra do Lótus tendem a provocar indignação. Entre as coisas que os alunos dizem ter aprendido na aula, apesar do fato de que eu não disse nada nesse sentido, estão: como um texto muda completamente a imagem do Buda, de um ser verdadeiro e bondoso, para um professor enganoso e astuto que mente para ajudar nossa ignorância? O budismo Mahayana me deixa muito triste. Tenho a impressão de que simplesmente inventaram uma forma fácil para todos se sentirem especiais. Estranho como tantas pessoas ainda praticam Mahayana, já que é tão ultrajante e inacreditável. O restante desta aula trata dos ensinamentos Mahayana? É impressionante o quão traído me sinto depois de ler apenas alguns capítulos, após cerca de 11 palestras. Não consigo imaginar como os arhats devem ter se sentido. A incursão do Sutra do Lótus no mais fantasioso e sobrenatural, em minha opinião, parece deslegitimar todos os princípios budistas básicos. Entre as perguntas que escreveram em seus cartões estavam: por que as pessoas não se voltaram contra o Buda depois que ele admitiu ter mentido para elas? Como as pessoas podem aceitar as palavras de um monge que decidiu escrever um texto para mudar completamente o budismo? Há alguma suspeita sobre quaisquer motivos políticos ou subversivos por trás do Sutra do Lótus? Parece que o Sutra do Lótus está sistematicamente repudiando todos os princípios básicos do budismo que nos foram ensinados. Qual é o motivo dos escritores para fazer isso? Se os Sutras Mahayana não são realmente os ensinamentos do Buda, por que estamos aprendendo sobre eles? No decorrer dos capítulos que se seguem, teremos ocasiões de ponderar essas e outras questões à medida que acompanhamos o Sutra do Lótus da Índia à China, ao Japão, à Europa e à América. Quando consideramos um texto religioso como divino, seja ele um livro da Bíblia ou um sutra budista, delimitamos grandemente os pensamentos que podemos ter sobre ele. Há muitos budistas hoje que consideram o Sutra do Lótus como a palavra do Buda, isto é, como tendo sido proferido pelo Buda histórico. Como a maioria dos estudiosos do budismo, eu não o considero assim. Isso não denigre o texto de forma alguma, em minha opinião. De muitas maneiras, isso o exalta, pois vejo o Sutra do Lótus, esta obra de maravilha tão extravagante e de súplica tão ansiosa, não como produto de uma mente de onisciência confiante e equanimidade calma, há muito liberada do mundo, mas como produto de uma mente que é humana, demasiadamente humana, sonhando com aquele estado no qual as paixões densas do humano foram destruídas, ainda que esteja longe de alcançá-lo. Assim a gente encerra então a introdução e agora a gente pode abrir o nosso espaço aí para conversar um pouquinho mais a respeito, né? Deixa eu ver quem está presente com a gente hoje. A gente tem aqui o Anthony, o Cadu, a Cláudia, a Cristina, a Érica, o Flávio, a Geralda, a Yara, o João Vicente, o Caio, a Mariene, a Marise, o Maurício, o Mauro, a Maiara, o Ricardo e o Sidney. Então agora, pessoal, é com vocês, né? O que que vocês acharam dessa introdução? Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma posição aí para colocar, vocês podem ficar bem à vontade, tá? Então, a ideia é que a gente possa explorar o texto juntos, tá? Quero ouvir de vocês também. Vamos lá, a Érica escreveu aqui: o livro parece ser bastante ousado nas indagações que pretende responder. Fiquei bem curiosa. É, o Maurício, né? Me choca um pouco. Deve ser as pessoas, né? Ficarem tão revoltadas com o Sutra do Lotus. Eu tive uma impressão totalmente diferente do Sutra quando li pela primeira vez. É, bom, comentando nessas duas coisas, né? Que, por exemplo, a Érica falou, né? Que o livro é ousado, né? Eu acho que é uma introdução muito boa, né? Porque sabe, a impressão que eu tenho, né, quando eu leio esses sutras, esses livros, né, como esse livro ou o livro que a gente leu lá, Os Dois Budas Sentados Lado a Lado, é que quando a gente entende, né, a estrutura do sutra, a composição dele, né, a época.
na qual ele surgiu, né, o contexto da vida das pessoas, né, que seguiam os ensinamentos e tudo mais, né, a gente consegue trazer ele para uma realidade mais palpável. E a gente consegue entender melhor, né, como aqui falou, né, a mente humana por trás, né? Então, a gente, eu particularmente me identifico mais ainda com o Sutra, né? Eu entendo melhor o Sutra, né? Quando a gente tira ele dessa dimensão de algo sagrado, intocável, né? Então, por exemplo, muitas pessoas, né, têm essa ideia da Bíblia, assim, né, como as palavras de Deus escritas em pedra, assim, né, que aquilo é o que tem de mais sagrado e precioso e que não existe, né, nada de humano naquela obra, né. Então, eu acho que isso limita muito, né, limita demais, na verdade, a compreensão, né, e eu acho que o Sutra, né, claro, Nichiren Shonin na época dele tinha uma visão que o Sutra do Lótus era o sutra proferido pelo Buda, né? Diretamente pelo Buda. E eram as palavras dele ipsis literis, né? Então, claro, Nichiren Shonin estava numa época muito diferente da nossa. Mas eu acho que nem por isso, né? Esse entendimento acadêmico que a gente tem do Sutra hoje faz com que o entendimento que Nichiren Shonin tinha na época seja menos verdadeiro, né? Pelo contrário, né? Como eu falei, enriquece e corrobora, né? O que ele pensava. E E essa questão, assim, né, de como as pessoas ficaram revoltadas e se chocaram, né? A gente tem que entender que ele ensina num ambiente acadêmico, né? Pra gente, isso talvez não seja uma coisa muito normal, né? Mas existe estudos acadêmicos de budismo na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China, né? Então, estudos budistas feitos através desse viés quase científico, né? Então, claro, o acadêmico ele se descola da religiosidade, né, da interpretação mais doutrinária, né? Ele enxerga, né, as coisas de maneira mais cartesiana, né? Então, o público que teve esse contato e que se indignou era um público que veio acreditando, né, até pela forma como que ele distribuiu as aulas ali, era um público que veio acreditando numa historicidade fechada do budismo, né? Então tem essa questão, por exemplo, que muita gente fala, né? Ah, budismo Theravada é o budismo original, é o budismo primitivo, né? O budismo, realmente, os sutras em Pali são as palavras verdadeiras do Buda, né? Mas não é, na verdade, né? É uma composição tão tardia quanto os sutras Mahayana. Só que quando os primeiros pesquisadores ocidentais do budismo começaram, né, a traduzir os textos, eles acharam que os textos do Cânone Pali eram mais objetivos, claros, pragmáticos e que condiziam mais com os ideais iluministas da época, né, do século XVIII. Então, naquela época existia esse pensamento científico, né, positivista, e então eles acharam que por esse motivo, né, aquele deveria ser o ensinamento original do Buda, mas só porque se conectava mais com a forma como eles pensavam naquele tempo. Até, né, tem uma história que eu já conhecia, mas eu li um pouquinho mais recentemente, que o próprio budismo Theravada, né, com as suas crendices, suas mitologias, as suas partes menos pragmáticas e diretas e claras, acabou surfando um pouco essa onda, eliminando algumas coisas da sua própria tradição para tentar ganhar mais popularidade entre os pesquisadores ocidentais, né? Então dizem, por exemplo, que teria existido até uma espécie de budismo esotérico dentro do Theravada, né? E que acabou sendo jogado para a marginalidade por conta desse movimento do Ocidente, né? O budismo Theravada, né? Se você vai para os países do Sudeste Asiático, você vê, né? Que tem bênção, tem um monte de reza, tem um monte de superstição, crendice, né? Tem o culto popular, né? Que as pessoas que difundem os ensinamentos Theravada aqui no Ocidente não contam isso para nós, né? Então, bom, não sei por que que eu entrei nessa. Tava falando mais dos acadêmicos, né?
Mas é interessante, né, que exista realmente um campo de estudos de budismo, né, uma budistologia, né? Existe isso nas universidades, né? A Mayara falou, né, estou intrigada com a condenação ao inferno para quem difamar o sutra. Existe uma rixa entre linhagens budistas que acreditam nele ou não? Essa condenação é literal? Bom, aparece, né? Essa condenação aparece mesmo, né? Não tem jeito. É, agora eu não me lembro exatamente em qual capítulo que ele aparece pela primeira vez, eu, se não me engano, já é no capítulo 3, né, que já fala algumas coisas assim bem pesadas a respeito das pessoas que caluniarem o sutra ou desprezarem as pessoas que praticam o sutra, né? Então já desde o começo do sutra isso já é bastante assim, é uma tecla que se que é apertada, né, muitas vezes no decorrer dele. É, o texto vai falar mais para frente, né? Aqui, né? O próprio livro vai explicar isso, por que que isso aconteceu, né? Então, a gente tem que entender o contexto no qual o Sutra do Lótus começou a ser composto, compilado e começou a se difundir, né? Então, era uma época de divisões dentro das escolas budistas, né? Então, essa rixa, digamos assim, muito forte entre Mahayana e o pejorativamente chamado Hinayana, né? E o Sutra do Lotus ele surge como uma tentativa de conciliação, né? Justamente por conta do ensinamento do veículo único. Ele fala, ó, pessoal, não existe nem Mahayana nem Hinayana, existe somente o grande veículo, o veículo único do Buda, né? E todas as pessoas que se ouviram os ensinamentos do Buda estão sendo conduzidos por ele, né? Até a iluminação perfeita. Né? Então, esse é o ensinamento do Sutra do Lotus, né? Mas só que o Sutra do Lotus fala assim: se vocês continuarem com essa rixa, né? Se vocês continuarem acusando uns aos outros de Mahayana, Hinayana, pequeno veículo, grande veículo, vocês vão para o inferno, né? Então, vocês estão agindo contra os ensinamentos do Buda, né? Porque o Buda não queria isso, né? O Buda queria que todas as pessoas pudessem ser felizes, né? Então, basicamente é esse o contexto, resumindo, né? O Flávio perguntou o nome do livro. O nome do livro se chama Sutra do Lótus, uma biografia. O Maurício escreveu aqui. Eu já tinha lido Dhammapada antes e não achei que o Sutra muda a imagem do Buda para um mentiroso que auxilia as pessoas com suas ignorâncias. Acho até interessante que o Sutra tire o Buda da posição daquele que sabe tudo e traga ele para um local mais humano, de se eu disser o que quero diretamente, você não vai entender. Então eu preciso dizer uma outra coisa antes, que é algo bem mais pedagógico, na minha opinião. Acho que as pessoas têm certa dificuldade em compreender o budismo como algo feito por muitas mãos. Talvez por isso a revolta. Exatamente, concordo em gênero, número e grau com o que você escreveu, tá? Também tenho essa impressão, né? A questão não é que o Buda mentiu, né? Como a gente vai ver mais pra frente, né? O Buda ele usou meios habilidosos, né? Meios habilidosos para conduzir todas as pessoas. Eu não sei, nunca assisti essa aula que ele deu, né? Então, pelo que eu pude entender do texto, eram várias aulas a respeito do Sutra do Lótus. Então, os alunos leram durante essas várias aulas o Sutra inteiro. Quem sabe eles estavam no começo, né? Nas primeiras aulas ali, quando o Buda começa a explicar a respeito de meios habilidosos, acho que talvez surja essa indignação logo de cara, né? Mas depois eu particularmente acredito que se você continua lendo o Sutra, você entende, né? O que está acontecendo ali, né? Tem um artigo de uma professora também americana, não lembro qual universidade que ela lecionou, mas se chama Jan Nattier, se eu não me engano o nome dela. E ela também, né? Ela relatou uma experiência que ela estava dando aula e tinha um monge tibetano, né? Entre os alunos dela, né? Que estava estudando budismo acadêmico lá. E mais tarde ela descobriu que ele era um geshe, né? O que que é um geshe? Geshe é um cara que tem um título como se fosse de um PhD em budismo, só que no budismo tibetano, né? Então esses geshes, eles estudam lá por 20, 30 anos, né? Dentro dos monastérios, das universidades do budismo tibetano, né? Dentro, claro, não é uma universidade no sentido que a gente conhece, né? É a universidade deles lá, né? Então eles estudam lá por muito tempo, eles recebem esse título de geshe, né? E aí ele estava lá, né? Ela não sabia, durante o período que ela ensinou para ele, ela não sabia que ele tinha esse título. E ela começa a ensinar sobre o Sutra do Lótus, aí diz que ele começou a colocar a mão na cabeça e começava a suar e fazia que não, e ficava indignado.
E aí diz que ele acabava a aula, ele ia correndo para a biblioteca, ele pegava o sutra ali, e ficava incomodado com aquilo. Aí até um dia ela perguntou para ele, tá, mas o que que tá acontecendo, né? Ele falava, eu não consigo entender, sabe? O Buda não pode ter dito isso, né? Então, assim, dentro do desenvolvimento, né? Eu acho que a indignação que ele sentiu, né? Esse incômodo, esse desconforto que ele sentiu, é o desconforto que os arhats sentem no começo do sutra, né? Até que Shariputra entende, né? E aí, a partir dali, começa uma reação em cadeia, né? De outras pessoas, outros arhats entendendo também, né? Então, o Sutra do Lotus, ele tem, né? uma, uma, uma mensagem assim muito radical e transformadora dentro do contexto do budismo. Assim, muita gente, hoje a imagem difundida de budismo que a gente conhece é uma imagem basicamente proveniente do Japão, né? Na Europa eu não sei como é que é, mas aqui no Brasil a gente conhece o budismo pelos imigrantes japoneses, né? Então, as ideias que a gente tem a respeito do budismo, de compaixão, de sabedoria, de iluminação para todos, etc., são coisas que já vêm do Sutra do Lotus, né? Então, a visão, o senso comum de budismo que as pessoas têm é a visão que o Sutra do Lotus ensinou, né? Mas para as pessoas que não têm esse senso comum ou que aprenderam dentro de outras tradições, realmente é algo chocante. A Cristina perguntou, né, com que aspectos do Sutra é que as pessoas se revoltam? Talvez esteja escrito no texto que você leu, mas eu perdi-me. Não, não está escrito ainda, né? Ele vai escrever mais para frente, né? Essa aqui foi só a introdução, que como vocês viram já foi bem interessante, né? É, Mas, por exemplo, né, essa questão que todos podem atingir a iluminação, né? Isso é uma coisa bastante revolucionária, né? Isso outros sutras não ensinam, né? Que as mulheres podem atingir a iluminação, né? Então, Nichiren Shonin falava bastante a respeito disso e tal, e é verdade. É uma coisa que outras escolas, né, outros tipos de budismo, outros sutras não falam a respeito, ou pelo menos não falam tão claramente a respeito. É, O ensinamento do veículo único, por exemplo, é outra coisa bastante radical, né? Então tem várias coisas que o Sutra do Lotus traz, né? Que são inovações, né? Para a época, claro, né? O Maurício falou, né? Na Tailândia o Theravada parece bem esotérico, inclusive. Sim, bem esotérico, né? Então, você vai lá, você faz um oferecimento para um monge, ele te joga uma água abençoada ali, ele faz uma reza para você, daí ele te amarra um amuleto, né? Daí você já compra uma lembrancinha na saída do templo, né? Então, assim, a ideia que tentam vender pra gente do Theravada aqui é que é uma coisa assim sacrossanta, né? É o ensinamento primitivo, realmente, o puro, né? Aquilo que o Buda ensinou de verdade. Está muito longe de ser, muito longe de ser. Cristina falou, né? Não sabia que havia um campo de estudos budistas nas universidades. Na Europa, a- na Itália, né, tem por incrível que pareça, né, a Itália tem uma comunidade budista super organizada, né, inclusive com auxílio governamental e tudo mais, né, e tem universidades muito boas que estudam o budismo de maneira bem séria, né, na Itália, na Inglaterra, na França também, né, então tem esse campo de budologia aí, né. Budistologia, não sei como é que poderia traduzir. Não existe nem a palavra em português, né? O Maurício escreveu, né? Tem uma parte muito específica do Sutra que ele dedica algumas páginas para descrever as desgraças que vão se abater sobre quem calunia o Sutra. Nascer coxo, com má aparência, dentes podres, mau hálito, nascer como um chacal, etc, etc. É meio engraçado, mas é algo a se pensar. Verdade, o Sutra fala isso mesmo, né? Literalmente. Então é a parte menos bonitinha, né, do Sutra essa, né? A parte mais. Só que são justamente avisos às pessoas que se rebelem, né, contra o Sutra no sentido de que as pessoas que compuseram o Sutra do Lotus entendiam que esse era de fato o ensinamento último do Buda, né? Não foi uma obra de ficção assim que alguém sentou um dia e resolveu escrever. Não é o Harry Potter, entendeu? É, como a gente vai ver mais para frente, né, eram ensinamentos que já circulavam, né, que já tinham adeptos, né, e que já
estavam no seio da comunidade budista de alguma forma e que provavelmente começaram, né, a ser transmitidos desde a época do Buda. Então não é que sejam palavras literais do Buda, mas não é que o Buda nunca disse isso, né? Então são coisas que as pessoas ouviram, né, e que foi tendo uma transmissão oral e que eram ensinamentos que eram que circulavam e que com o tempo começaram a ser compilados e começaram a ser organizados até se formar o Sutra do Lotus. A gente vai ver aqui que o Sutra do Lotus ele tem algumas camadas, né, de compilação, né? Então não foi escrito de uma vez só, né? Então os capítulos foram sendo adicionados, né, e foi sendo costurado, né, que é exatamente o que quer dizer a palavra sutra, né? Sutura. Então o sutra ele foi literalmente sendo compilado e costurado, né? E ah, então, assim, as pessoas que foram fazendo isso, né, esse grupo, que pode ter sido milhares de monges que ajudaram nessa composição, eles de fato acreditavam que isso era o cerne dos ensinamentos do Buda e aquilo que tinha de mais importante. Por isso, quem caluniasse, quem se rebelasse, quem ridicularizasse as pessoas que praticavam, elas seriam, né, condenadas a esses tipos de infortúnios. É claro que, né, a visão deles, né, uma visão. A Érica escreveu, né, sobre o que o Maurício falou, da dificuldade das pessoas entenderem essas mãos humanas. Quando fiz curso de teologia e começou a se introduzir o tema de quem escreveu certos livros da Bíblia e com qual propósito isso gerava, uma indignação profunda, opa, apareceu, na, na sala, ficou um balãozinho na frente, na sala. Eu imagino que as pessoas que crescem com uma tradição budista forte na cultura podem ter uma visão muito mais ortodoxa e menos flexível, já que na nossa cultura o budismo já vem com um ponto de vista mais crítico, pelo menos é o que me parece. Eu concordo, né? Concordo, mas só que também assim, o Japão, né, tem estudos budistas acadêmicos muito fortes, são muito respeitados, né? E eles falam abertamente a respeito disso, né? Dos sutras, não só o Sutra do Lótus, mas de todos os sutras praticamente serem obras tardias, né? Terem sido compilados por pessoas que não foram discípulos diretos do Buda, a respeito dos contextos sociais, né? Culturais de cada momento histórico por onde o budismo passou. É, se fala muito a respeito disso, muito, né? E eu acho que justamente essa questão de defender uma coisa mais ortodoxa, menos flexível, acaba fechando um pouco a nossa cabeça, né? Claro que a gente pode falar, mas Nichiren Shonin acreditava, né? Mas só que, pensem, Nichiren Shonin ele viveu 800 anos atrás, né? Então é muito tempo, né? Muito tempo atrás. E as informações que chegavam até ele eram de fato, os sutras eram as palavras diretas do Buda, né? Mas só que o que importa, né, é que o que Nichiren Shonin extraiu do Sutra do Lotus ainda é válido, né? Tá além dessa questão, esse debate histórico, né? É a parte doutrinal, é a parte de ensinamento, é aquilo que as pessoas aplicaram nas suas vidas e que fez diferença, fez efeito, né? Então, por isso que ele fala aqui, né? Vários outros sutras são famosos, né? Mas três sutras só são conhecidos com nomes próprios em outros idiomas, né? Do Diamante, do Coração e o Sutra do Lótus. E ainda assim, o Sutra do Lótus é o mais popular, né? Então, outros sutras fazem ameaças às pessoas que não seguirem ele, mas o Sutra do Lótus é o mais popular, né? Por que que o Sutra do Lótus é o mais popular? Por que que ele é o mais venerado? Ele tem que ter alguma coisa de diferente e de especial, né? A Marisa escreveu, né? As mulheres nascem iluminadas. Dia 8 é Dia das Mulheres, né? Então já parabéns antecipado, que eu acho que inclusive a maioria das participantes aqui são mulheres, né? O Cadu falou, né? Esse monte de desgraceira pode ser, de certa forma, considerado meio habilidoso. Eu acho que não, tá? Eu acho que realmente são recursos retóricos ali do próprio Sutra, tá? Novamente, né? São coisas que foram introduzidas no Sutra, que ele fala aqui, né? Que o Sutra ele tem essa coisa de tentar sempre se autolegitimar, né? Então, como vocês vão ver, ou se vocês já leram o Sutra, ele fala o tempo inteiro, né? Ele tenta o tempo inteiro se dizer verdadeiro, né?
Então é um tipo de ensinamento circular, né? Que também muita gente no decorrer da história ficava confusa com isso, né? Por que que o Sutra do Lotus tenta tanto se autoelogiar? Qual que é a razão disso, né? Só que o cerne da importância da iluminação que provém do Sutra do Lotus está justamente dentro dessa pergunta, né? Então, é um sutra que não tem uma raiz lógica, né? Ele tem um pensamento circular, né? O Reverendo Warner fala bastante sobre isso, né? Ele apresenta uma pergunta, uma resposta, te acende um mistério que te leva a uma outra pergunta e ele fica, né, nesses loopings. E não é a resposta em si, né? Mas é o movimento entre esse looping que te traz a compreensão, né? É, O Maurício escreveu, né, que acho que existe um certo preconceito com o esoterismo no Ocidente, mas não sei necessariamente a que isso se deve. Eu pessoalmente acho que tradições religiosas ficam mais bonitas com um pouco de esoterismo. A tentativa bem popular no Zen de desvincular o budismo dessa perspectiva esotérica, acho que empobrece um pouco toda a história da religião. Esoterismo não é necessariamente um defeito. Eu concordo muito com você novamente. É, é que a gente, às vezes, associa esoterismo, né, com a palavra no uso coloquial, assim, aquela coisa esotérica, é aquela coisa mística, né, que o pessoal, enfim, né, são a energia dos cristais, o destino que as pessoas leem nas cartas, é a clarividência, é bola de cristal, né, é isso que as pessoas têm, assim, como esotérico, né, isso, pelo menos, é o que eu percebo, né? Sobre o que as pessoas se referem quando usam a palavra esoterismo. Mas eu concordo com você, né? Se a gente falar do sentido esotérico original da palavra, né? Por exemplo, nossa escola tem bastante coisa esotérica nesse sentido, né? E todo o budismo, né? Como eu falei, né? No Theravada tem o Zen, né? Tem uma tentativa lamentável, na minha opinião, aqui, de tentar fazer com o Zen a mesma coisa que o pessoal tentou fazer com o Theravada lá atrás, né? Então a gente vê muita gente falando assim, nossa, o Zen é o ensinamento que as pessoas só meditam, né? Assim como o Buda meditava quando atingiu a iluminação. Então esse é um ensinamento puro, verdadeiro, sem nenhum tipo de enfeite, de floreios, nem de nada mais. Só que não é verdade isso, né? Esse pensamento não sobrevive a 15 minutos visitando um templo Zen no Japão, sabe? Mas, né, aí não sei se é ignorância ou se é má fé, né, ou se é enfim, não sei o que acontece de fato, né? Vamos lá. Maurício escreveu aqui também, né? O Sutra da Luz Dourada faz exatamente a mesma coisa, né? As páginas iniciais são basicamente todas dedicadas a como aquele sutra é o mais maravilhoso, perfeito, insuperável, e o que leva todas as pessoas à iluminação. É algo muito comum nos sutras. Eu também não acho isso algo ruim. Um texto religioso que não se autopromove e não sobrevive. Exatamente, concordo plenamente também. Concordo plenamente também. É, Outros sutras fazem, né? O texto mesmo aqui falou, né? Outros sutras fazem esse mesmo movimento que o Sutra do Lotus faz, mas não são tão famosos quanto o Sutra do Lotus, né? Então, não é esse autoelogio, né? Essa autopromoção que faz do Sutra do Lotus um ensinamento tão conhecido, né? Tem que ter alguma coisa a mais, né? Como a gente vai ver nos próximos capítulos aí. É, Já está dando nosso horário, né? Eu queria só finalizar, né, dizendo assim que eu fico feliz de ler essa introdução e ver que se vocês acompanharam o curso de budismo básico, né, vocês tiveram condições plenas, né, de saber tudo o que, pelo menos ter uma noção, uma dimensão de tudo que foi falado nessa introdução. Porque tudo, em algum momento eu já citei, eu já falei, né? Porque eu já li esse livro aqui e outros livros do mesmo professor e de outros professores acadêmicos também. Eu gosto muito dessa visão acadêmica, como já falei para vocês hoje aqui também. E assim, eu já pude dar uma pincelada em todos esses aspectos durante o nosso curso de budismo básico, né? Então, quem acompanhou, quem assistiu todas as aulas, né? Quem de fato, assim, né, se dedicou um pouquinho, absorveu ali mais, é, conseguiu ter uma dimensão bem legal, né? Eu tenho certeza disso. Então, encerrando aqui, né, a Mayara falou, né, muito interessante, inclusive, o movimento Mindfulness, que ensina a prática de meditação desprovida dos elementos espirituais. Me parece bem empobrecido até nos seus objetivos. Eu uso em ambientes empresariais buscando diminuir o estresse e aumentar a produtividade. Exatamente, né? Fica uma espécie de adestramento,
né? Um negócio bem, assim, fora do contexto e contra, né? Em algumas vezes, inclusive, o próprio objetivo original pelo qual aquilo foi ensinado. A Érica escreveu, né? Nossa, uma vez inventei moda de perguntar por que eu tinha que levar a sério o Sutra do Lótus se promovendo, sendo que o da Luz Dourada faz a mesma coisa. E quase apanhei. Nunca mais mencionei o assunto pra ninguém. Que bom que vocês já tiveram acesso ao Sutra da Luz Dourada e leram ele, né? Flávio perguntou como acessar essas aulas passadas gravadas. A gente tem uma playlist que ela não é visível no nosso canal do YouTube, mas que eu vou compartilhar o link depois com vocês. Cristina falou, concordo muito com a Mayara. E, bom, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Não compartilhar, mas, né, espero que a gente partilhe, né, desse momento, né, todos juntos e que a gente possa desfrutar das próximas semanas conforme a gente lê e aprende mais a respeito desse livro. Então, bom, pessoal, espero que todos tenham gostado e nós nos vemos novamente na semana que vem. Para finalizar, queria restar o Daimoku 3 vezes, me acompanhe, por favor. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana. Amanhã, 9 horas da manhã, temos nossa prática. Espero ver vocês. Tchau, tchau.